Eu sou Natália Leite e vou apresentar para vocês o meu trabalho, da economia da floresta em pé para a pecuária extensiva, valoração dos serviços ecossistêmicos. A mudança do uso do solo é o principal responsável pelas emissões de gases de efeito estufa no Brasil, e mais especificamente, o estado de Rondônia é o terceiro em emissões por desmatamento no país, já tendo 45% do seu bioma desmatado. Essa é a justificativa por trás do meu trabalho, esse contexto regional amazônico de mudança do uso do solo e avanço da pecuária. A hipótese é que existem vantagens oferecidas pela pecuária e desafios inerentes à economia da sociobiodiversidade amazônica. Esses são os incentivos para a transição. E a transição, por sua vez, ela traz diversos impactos no meio ambiente, como a menor conservação dos serviços ecossistêmicos. Então, a pergunta por trás da minha pesquisa é: há perda de valor econômico na transição e de qual magnitude? Meu objeto de estudo é o projeto RECA, Reflorestamento Econômico Consorciado e Adensado. Ele está localizado em Nova Califórnia, em Porto Velho, no estado de Rondônia. Ele é um assentamento da década de 80, que ao longo da sua história contou com várias parcerias, como Comissão Pastoral da Terra, instituições do Brasil e de fora, o SEBRAE, empresas renomadas e diversos acadêmicos de várias universidades. Como destaque, então, a gente tem um faturamento de 9 milhões em 2019, tudo isso com uma gestão cooperativista. Ele se baseia no cultivo, extração e beneficiamento de produtos da sociobiodiversidade amazônica, o cupuaçu, açaí, cacau, castanha, palmito, baseado em unidades de sistema agroflorestal e unidade de beneficiamento, agroindústria de base comunitária. Como eu mencionei, então, hoje tem essa tendência de transição para pecuária extensiva a pecuária de corte. Então, o objetivo da minha pesquisa é realizar uma avaliação integrada e interdisciplinar dos dois sistemas, o SAF e a pecuária extensiva, analisando as principais diferenças e comparando os ganhos e perdas econômicos e ambientais. Mais especificamente, eu quero valorar os serviços ecossistêmicos envolvidos nos dois cenários, compreender o papel dos cooperados como agentes de transformação e de conservação do solo, contribuir para a argumentação da negociação de uma remuneração mais justa para os cooperados, enquanto mantenedores da floresta e de serviços ecossistêmicos, isso fazendo uma ponte com mecanismos de pagamento de serviços ambientais. Na vertente da economia clássica, a natureza ela é lembrada como input para os meios de produção e ela é passível de substituição tecnológica. Aqui, os bens e serviços eles são pautados pela eficiência e pela alocação, e o objetivo é o bem-estar individual e o crescimento infinito. Já na economia ecológica, que baseia o meu trabalho, a natureza ela limita a escala de produção e os bens e serviços eles são pautados pela sustentabilidade. Aqui entram então as esferas de regulação e os mecanismos de conservação e recuperação do meio. E o objetivo então é o bem-estar coletivo e o desenvolvimento. A valoração ela é um meio para reconhecer e atribuir valor monetário aos serviços ecossistêmicos. Mas existe uma discussão no meio acadêmico se a valoração dos serviços ecossistêmicos não pode levar a uma comodificação desse serviço, isso é, tratá-lo unicamente como um bem mercadológico. Mas, ao mesmo tempo, a valoração é reconhecida como uma alternativa para reconhecer esses bens que hoje são levados como inputs gratuitos do sistema produtivo. O meu trabalho ele se baseia na abordagem pós-normal da ciência, porque o bioma amazônico por si só é um sistema complexo, junto com o REC eles formam um sistema socioecológico complexo, no qual as interações e os feedbacks entre eles formam estados emergentes. E hoje o que a gente vê de uma transição para a pecuária, ela está contribuindo para reduzir a resiliência do sistema, tanto reduzindo a resiliência do bioma amazônico quanto da cooperativa RECA. E em falando em resiliência, então, é importante conseguir fortalecer esse sistema socioecológico. E na academia a gente vê algumas diretrizes, como o fortalecimento das capacidades, aumento do capital social, da organização civil, da comunitarização das relações, das instituições, e também abrir novas frentes de negócios e financiamento. Então, meu trabalho tem essa abordagem de fortalecer o meu objeto de estudo, que é esse sistema socioecológico. E eu quero fazer esse link então com o pagamento por serviços ambientais. O contexto é que os bens comuns ambientais eles não são comercializados no mercado, então quem protege não recebe e quem se beneficia não paga. E hoje o pagamento por serviços ambientais está muito em voga, né? Uma discussão em alta com projetos de carbono, ESG. E o funcionamento é: existe um comprador, pode ser o Estado, empresas, ONGs, adquirindo um serviço ambiental de um provedor. E ele objetiva então assegurar a preservação desse bem através de que a preservação ela se torna competitiva face a outros usos da terra. Então, pensando no RECA, o potencial do pagamento de serviços ambientais é reduzir a transição para a pecuária e incentivar a recuperação de pastagens em SAFs. Então, esses gráficos aqui, eles ilustram um pouquinho as hipóteses por trás do meu projeto de pesquisa. A ideia é que os produtos florestais não madeireiros oriundos dos SAFs, eles remuneram menos do que a economia da agropecuária extensiva, mas eles têm um maior valor de serviços ecossistêmicos associados.
E esse maior valor ele pode ser compensado, então, por um programa de pagamento por serviços ambientais. E a minha motivação é justamente entender qual que é a magnitude desse valor. Meu método de pesquisa consiste inicialmente, então, no levantamento de dados e revisão bibliográfica, que começa com a identificação dos serviços ecossistêmicos de cada cenário, quais são as motivações da escolha e quais são os respectivos impactos ambientais na transição. Depois eu vou caminhar para a priorização dos serviços ecossistêmicos, identificando e selecionando quais são os que são mais passíveis de entrarem na minha pesquisa. E vou conduzir, então, a aplicação de um questionário em campo, que objetiva a coleta de dados primários com a diretoria do RECA em uma amostra de famílias. Nesse questionário, então, eu quero mapear quais são as motivações na escolha do uso do solo e sistema produtivo das famílias entrevistadas, quais são os valores de renda e produtividade, e também entender um pouquinho, então, qual que é o reconhecimento delas sobre os serviços ecossistêmicos. E também entender se há uma predisposição a participar de um PSA. Depois disso, então, vou realizar a valoração dos serviços ecossistêmicos em si, partindo de dados secundários na academia e utilizando também métodos de valoração indireta para possíveis ajustes. Depois vou conduzir a análise comparativa, comparando quais valores de ambos os cenários em serviços ecossistêmicos com a renda familiar efetivamente obtida. E depois dessa análise comparativa, então, eu vou conduzir uma discussão partindo do pressuposto de que o maior valor social da manutenção de serviços ecossistêmicos ele pode ser convertido e compensado em um programa de PSA. Eu vou fazer uma discussão em cima disso, pensando ainda no aumento da resiliência do sistema socioecológico. É isso. Obrigada.